Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos estudar a lição de 7 de fevereiro de 2020, que tem como título Amarras. E ela está baseada ali em Isaías 36, verso 1. E eu gostaria de ler primeiramente este verso com vocês. Isaías 36, verso 1, diz assim: No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. É bem interessante, né, o que aconteceu aqui. Senaqueribe, ele invadiu Judá e conquistou algumas de suas cidades. Quem era Senaqueribe? Era o rei da Síria, um reino que, alguns anos antes, o rei Acais, pai de Ezequias, havia feito uma aliança, feito ali se submetido de certa forma, para que ele ajudasse a ajudar a derrotar o reino da Síria e de Israel, que haviam se coligado ali para tentar destruir o reino de Judá. Acais não confiou em Deus e se colocou nas mãos do rei da Síria. Este, posteriormente, acabou dominando sobre aquelas nações ali da região sírio-palestina e impôs sobre ele um pesado tributo que todas aquelas nações, inclusive Judá, deveriam pagar a eles. Acais morreu, Ezequias assume como rei, e quando morre o rei Sargão II, foi o rei que antecedeu Senaqueribe no trono da Síria, Ezequias, juntamente com algumas nações ali vizinhas, ele lidera uma rebelião contra o domínio assírio. Ele decide não mais pagar os tributos. Agora, Senaqueribe, assume o poder, se fortalece, e depois de se fortalecer, ele avança contra a região sírio-palestina. Ou seja, agora ele quer reconquistar o poder que eles ali tinham se levantado contra eles, contra o Império Assírio. Ele invade toda a região, ele devasta a região, inclusive Judá, e várias cidades de Judá são conquistadas. E agora, o rei da Síria, Senaqueribe, está com seus exércitos indo em direção a Jerusalém. E o que faz o rei Ezequias? No capítulo de 2 Crônicas 32, nos conta sobre isso. Lá diz, aqui em 2 Crônicas 32, que Senaqueribe ele tomou várias providências. O resumo é o seguinte: ele fez tudo o que era humanamente possível para deter os exércitos assírios. E por fim confiou em Deus. Ou seja, aqui diz que ele fortaleceu o seu exército, com escudos, ele ergueu torres, ele restaurou os muros de Jerusalém, ele se preparou, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu na praça da porta da cidade, e aí então ele falou para eles: olha, sede forte. Isso está em 2 Crônicas, texto que eu estou lendo aqui para vocês, 2 Crônicas 32, verso 7. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Ou seja, Senaqueribe confiou em Deus, ou melhor dizer, Ezequias confiou em Deus, mas o fato de ele ter confiado em Deus não o limitou a ficar parado, esperando o rei da Síria, o Senaqueribe, vir. Não, ele se preparou para a guerra. Confiou em Deus, mas se preparou para a guerra. E aqui nós tiramos uma lição importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus.
Ou seja, confiar em Deus não significa que nós devemos cruzar os nossos braços e achar que Deus vai fazer tudo por nós. Deus espera de nossa parte atitude. Veja só, e isso diz não só em todos os aspectos da nossa vida, inclusive o aspecto da salvação. Eu gostaria de ler com vocês aqui o que está em Filipenses 2, versos 12 e 13. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, peraí, Cosme, mas a salvação, ela não é pela graça? Efésios 2, verso 8 não diz? Sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se eu sou salvo pela graça, o que Paulo quis dizer quando ele falou em desenvolver a nossa salvação? Há uma parte humana a ser feita nesse processo? Realmente, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Mas depois que nós somos salvos pela graça, nós precisamos viver uma vida de santificação. E aqui está o desenvolvimento da salvação. Ou seja, não basta eu dizer, eu aceitei Jesus, eu creio, tudo bem. Não. Tiago nos diz que o diabo e os demônios, eles creem e tremem diante de Deus. Então, o crer em Deus, a fé em Deus, é mais do que somente falar que crê em Deus. Você precisa demonstrar isso na sua vida através das obras. Aqui está o papel das obras. Elas mostram para o mundo, mostram para todo o universo de quem você é, a quem você pertence. Se nós pertencemos a Deus, nós seguimos os princípios e os valores que estão na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Desenvolver a salvação é viver uma vida de santificação, é viver uma vida de total comunhão com Deus, de total dependência de Deus. É fazer a nossa parte no que diz respeito à obra do Senhor e deixar com eles os resultados. E isso se aplica em qualquer área da nossa vida. É o esforço humano unido ao poder divino. Ou seja, nós fazemos a nossa parte confiando em Deus. Assim foi Ezequias. Ele confiava em Deus? É claro que ele confiava em Deus. Ele havia promovido uma grande reforma em Israel. Durante 14 anos, ele reformou a religião em Israel, voltando ela para o Senhor. Porém, confiava em Deus, mas ele não deixou de organizar o seu exército, ele não deixou de fortificar os muros de Jerusalém, ele não deixou de se preparar para a guerra. Mas ele confiava. O Senhor é quem guerreia as nossas guerras. Mas ele se preparou. Assim devemos ser nós. Devemos estar preparados para este mundo, para os desafios que enfrentamos neste mundo. Porém, confiando em Deus, porque é Ele quem realiza tanto querer, não é isso que diz a palavra? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Que o Senhor lhe abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E também que você curta esse vídeo e compartilhe ele com as suas redes sociais. Que o Senhor o abençoe grandemente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Que o teu poder se realize em nós. Que a tua vontade seja a nossa vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém.